Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da Igreja Famílias em Cristo. É uma honra estar aqui compartilhando uma palavra com a igreja e eu aproveito, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho para receber a notificação quando houver novos conteúdos no canal do YouTube da igreja. Eu queria abordar aqui alguns tópicos e depois a gente está trazendo algumas dicas que estão presentes aqui na Palavra de Deus. E queria começar por um texto bastante conhecido pelos cristãos, que é o texto que se encontra lá em João 3,16, que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que entregou, que sacrificou o seu Filho unigênito. E algo que a gente às vezes não consegue compreender a grandeza é a grandeza desse sacrifício. Se nós formos comparar ao Velho Testamento, a gente vê presente no Velho Testamento vários tipos de sacrifício e a grande maioria deles, ou muitos deles, foram por expiação de pecados. Se você ler o Velho Testamento e tentar contar a quantidade de sacrifícios que estão escritos na Bíblia, que não são poucos, eu não contei, e nem todos os sacrifícios que foram dedicados a Deus estão escritos na Bíblia, você vai ver que são talvez aí dezenas de milhares, dezenas de milhões. Eu não vou saber expressar a quantidade desses sacrifícios. E eles, na sua grande maioria, eles eram realizados por questões de pecado. E quando a gente tenta comparar a grandeza de animais que foram sacrificados, de alimentos que foram dados como oferta para Deus, se a gente quiser juntar isso tudo num montante e a gente comparar com o Novo Testamento, quando Deus trouxe Jesus à Terra e sacrificou o seu Filho para poder redimir o meu e o seu pecado, a gente não consegue às vezes ter a noção do quão grande isso é, porque Deus ele não só redimiu o pecado de inúmeras gerações, desde a vinda dele até a volta. Ele já pagou por tudo isso. Eu não estou falando de uma, de duas, de três pessoas. Eu estou falando de provavelmente dezenas de bilhões de pessoas. E isso é algo extremamente impactante, porque é um cara gigantesco que morre por um cara pequenininho como eu e como você. E por que ele se sacrificou? Por que ele se sacrificou? Por que Deus deu esse sacrifício? Por que desse sacrifício? Aí continuando em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E algumas traduções, elas trazem também para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus veio para que nós tivéssemos a oportunidade de passar a eternidade do seu lado e não apenas passar a nossa vida aqui na Terra, morrer e acabou a nossa história. E aí eu te faço uma pergunta, mas e aí? É só tudo isso? Não, não é só tudo isso. Se nós formos lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, nós vamos ver ainda mais, além da salvação, além de vida eterna, nós também temos um pouquinho a mais que Deus preparou para a gente. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: assim como Ele
nos escolheu, como nos escolheu nele quem? Deus, como Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Primeiro ponto que a gente vê aí: Deus nos escolheu. E isso antes da fundação do mundo, antes de tudo começar a acontecer, de toda a formação do mundo, tudo que nós vemos, tudo que nós vivemos e presenciamos acontecer, Ele já tinha planejado a tua vinda, tua e a minha vinda. E com o objetivo de sermos santos, sermos predestinados à adoção e para o louvor da sua glória. E isso tudo de forma gratuita, ou seja, a gente não paga nada por isso. Quem pagou foi Deus, com esse preço, com a morte de Jesus. Resumidamente, nós fomos criados para estar vivendo na presença de Deus, para estar vivendo ao lado do Senhor. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, que comeram do fruto do bem e do mal, e por causa disso Deus os expulsou do jardim do Éden, para que eles não comessem do fruto da vida e vivessem eternamente com o conhecimento que Deus tinha. E voltando, para essa ideia, Deus nos criou para o louvor da glória dele, somos predestinados à adoção, ou seja, nós somos filhos dele, e nós fomos projetados para isso. Você foi projetado para carregar o Espírito Santo, para ter Deus ao seu lado. Você automaticamente, a sua natureza busca Deus. E aí eu queria te perguntar uma coisa: você já percebeu aquela pessoa que tem algum tipo de excesso na vida? E aí eu vou parafrasear aqui rapidamente o Márcio Rubin, o líder dos jovens, que já disse uma frase uma vez bastante verdadeira, em que todo excesso é o fruto de uma falta. E eu não sei se você já parou para observar, mas muitas pessoas têm determinados excessos exacerbados na vida. Isso seja um excesso, às vezes, compulsivo de falar, ou talvez um excesso de tatuar o corpo, ou já caminhando para um lado pior, um excesso na bebida, um excesso nas drogas. E esse excesso, ele normalmente, muitas das vezes, ele está ali para preencher um espaço na vida daquela pessoa. E é um espaço que não pode ser preenchido com esse tipo de coisa. É um espaço onde a sua natureza, a minha, a sua natureza estão buscando Deus. Então é aquele sentimento de que sempre está faltando alguma coisa, ou sempre quero mais, sempre quero chegar a um determinado ponto. E esse excesso também pode ser, por exemplo, o trabalho. Pessoa que trabalha direto 24 horas por dia, acorda, dorme, cheira, respira o trabalho, mas não volta os seus olhos um pouco para Deus. Só que essa é a questão: nós fomos projetados, fomos criados para ser santos com Deus, para louvor da glória dele. Então não adianta, a pessoa não vai se satisfazer, vai sempre querer mais e vai aumentar esse excesso. E aí eu queria fazer um questionamento. Quando a gente olha isso e fala, poxa,
Às vezes ali só está faltando um pouquinho de Deus. E eu queria te perguntar o que a presença de Deus vai trazer para a gente. Para isso, eu vou ali em Filipenses no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando um pouquinho da oração, de estarmos expondo a Deus as nossas petições, as nossas súplicas e também estarmos agradecendo. E aí é que você olha e você percebe, caramba, a presença de Jesus vai trazer isso para mim, vai trazer essa paz que excede todo o entendimento humano. E aí é que você para e percebe, poxa, pensa naquela vida daquela pessoa que, quando você olha de fora, parece o caos. Tudo parece estar desalinhado, tudo bagunçado. E aí quando você chega para conversar com a pessoa, e a pessoa ainda chega e fala assim para você, poxa, tá tudo na paz, tá tudo bem, tudo tranquilo, mesmo que você de fora olhe e ache, poxa, não parece estar nada errado. E aí você percebe que essa pessoa ela tem um entendimento da palavra de Deus, um entendimento do que Deus representa, do que Jesus é, que está lá em Mateus 6,26, que diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, você não vale muito mais do que uma ave, você que foi predestinado a ser adotado por Deus, a ser filho de Deus. E ainda digo mais, você que ainda foi designado a dominar sobre os animais da terra. E aí, quando eu vejo uma coisa dessa, é que eu posso observar que a nossa fé às vezes é tão pequenininha que a gente não consegue aplicar a palavra de Deus da forma que deveria ser feita e que resolveria 90% dos problemas que nós temos na vida, dos questionamentos, das indecisões que nós temos da vida. E aí eu te faço uma pergunta, você pode vir e falar assim, poxa, mas Paulo, como é que eu faço para ter tudo isso? Você falou de vida eterna, você falou de paz, você falou de ser considerado filho de Deus. Caramba, como é que eu posso fazer isso? E eu separei aqui 3 dicas rápidas, 3 tópicos, para a gente ter como guia com relação a isso. E o primeiro, assim como está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, é o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esse versículo pode ser dividido em 2 partes. A primeira, confessar com a tua boca. Nós sabemos que Deus, no princípio, disse, haja luz. Ele falou que façamos o homem. E assim como há poder nas palavras de Deus, há poder nas suas palavras, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso nós devemos confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Senhor. E o segundo ponto é crer. Crer que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. E esse crer é o quê? É o ter fé, é ter a certeza daquilo que eu não posso ver. A segunda dica que eu queria dar, eu queria começar com um textinho lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Você vem e fala assim, peraí Paulo, mas eu não tenho terra, eu não tenho celeiro, eu não tenho lagar. Não se preocupe, porque a terra é você. Dê
o melhor de si para Deus, dê o seu melhor para Deus. E o que ele vai te retribuir? E aí você fala, peraí, mas ele fala que vai encher o meu lagar, os meus celeiros, vai transbordar os meus lagares. O que você quer dizer com relação a isso? E aí eu quero ler um textinho, eu escolhi lá de Mateus 26, mas é aquele momento da ceia, em que o Senhor está instituindo a ceia ali com os seus discípulos. E aí nós podemos ler lá no versículo 26, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isso é o meu corpo. Ou seja, e aí fazendo uma comparação entre o pão e o celeiro, porque o celeiro é utilizado para armazenar trigo, que é a matéria-prima, né, do pão, Deus vai estar te preenchendo. Aquele vazio que nós falamos, que algumas pessoas têm e preenchem esse vazio com excesso, Jesus que vai estar preenchendo esse vazio. E o segundo ponto é lagar. Quando a gente continua lendo aqui, Deus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ou seja, ele é o vinho que vai estar trazendo paz e alegria, vai estar te enchendo de paz e alegria. A terceira e a última dica, mas não a menos importante, eu queria ler a primeira frase que está escrita lá no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Essa é uma frase que Jesus falou para os seus discípulos, e você é um discípulo de Jesus, correto? E aí eu levanto o questionamento: qual é a função do sal? E eu não sei se você se aventura pela cozinha, mas eu às vezes faço uma comida, e recentemente fui fazer uma comida para mim. Quando sentei à mesa, dei aquela primeira garfada para provar do alimento e percebi, faltou o sal. E aí você pega uma pitadinha de sal, salpica ali em cima do alimento, e aí você percebe que aquele alimento ganhou sabor, parece que ele ganhou vida. E assim como o sal, mesmo que em pouca quantidade, ele dá sabor à comida, você deve dar sabor, deve dar vida, fazer a diferença nesse mundo. Afinal de contas, eu e você passaremos 1000 anos dando sabor a esta terra. Essas são 3 dicas que vão estar nos ajudando a cumprir o real propósito de Deus para nossas vidas, que está manifestando a glória dele, que é estar em relacionamento com ele. Sabendo disso, vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra. Senhor, que essa semente esteja caindo em corações férteis, Senhor, em terra fértil, que ela germine, Senhor, e que ela venha gerar mudança de atitude, Senhor, que ela venha gerar entendimento, Senhor, e que ela também venha gerar principalmente curiosidade sobre a sua palavra, Senhor, o desejo de aprender mais. Senhor, quero te agradecer por essa semana maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Senhor, pois nada tem nos faltado, e que o Senhor também nos dê um resto de semana na tua presença sensacional, fantástico, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente para prosperar em todas as áreas, e que estejamos preparados, Senhor, para todas as etapas que temos que passar durante a vida, em aguardo a volta do seu Filho, Senhor. Em nome de Jesus é que nós choramos e nós te agradecemos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Te aconselho, te incentivo, vá até uma igreja próxima à sua casa para estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Forte abraço e até a próxima.